Mas é um pouco difícil falar sobre seitas e heresias dentro da igreja, porque todas as seitas e heresias que existem no mundo, o berço delas, o berço que eu falo, não que todas vieram de lá, mas hoje a grande fabricante de seitas e heresias, o grande útero de seitas e heresias hoje é os Estados Unidos. Só que o crescimento do Evangelho no Brasil também, a partir do ano 79, principalmente, começou a haver um boom das seitas e heresias evangélicas. Essa expressão é por minha conta, aqui no Brasil. Então, o que eu quero tratar com vocês é sobre este berço que, se for curado, não vai gerar outras seitas e heresias como aconteceu no passado. Você pega a história da Testemunha de Jeová, de Charles Taze Russell, você vai ver que o berço é a igreja. Você pega a história de Joseph Smith, os Mormons, o berço está na igreja. Você pega a história de Allan Kardec, o Leon Hippolyte Rivail, o berço está na igreja. Você pega qualquer história, Mary Eber, que é a autora da teologia cristã, da chamada ciência cristã, dentro da igreja. São todas pessoas que, vamos usar essa expressão, estiveram entre nós e se tornaram heréticos, sectários, homens que se apostataram da fé, entendeu? Que deixaram de reconhecer Jesus, de reconhecer a Trindade. Temos várias, a maioria, todas vieram de um berço cristão, né? E infelizmente hoje são opositores ao cristianismo. Sem falar do cristianismo judaizante, que hoje é o mais forte. É a seita mais forte que hoje existe, é o cristianismo judaizante. Conhecer o judaísmo é muito bom, a história judaica é muito bom, mas para te levar a Cristo. Se não te levar a Cristo, sai fora, que você vai se tornar um herético. Porque os rabinos consideram Jesus assim como nós consideramos Maomé. Entendeu? Pode entrar, filhos. Vocês estão entendendo? Eles consideram Jesus assim como nós continuamos. Alguém aqui ora a Maomé? Alguém aqui reconhece Maomé como Deus? Não. Como os judeus também não reconhecem. Para os judeus, o cristianismo é uma seita. Entendeu? Ao ponto de que precisa ser eliminado. Então não adianta ficar dentro da igreja judaizando, daqui a pouco usando kippah, daqui a pouco vai estar matando ovelha dentro da igreja, apesar que alguns aí já estão preparados para isso. Eu vou mostrar para vocês. Porque a partir do momento que os pastores começam a deixar a barba crescer, começam a usar kippah, começam a usar o talit, né? As franjas, começa a pregar só Abraão, Moisés, Davi. Está dando nojo hoje da quantidade de pessoas que não sabem pregar o Antigo Testamento. Quando abre a boca para pregar o Antigo Testamento, só sai besteira. Entendeu? Por que só sai besteira? Porque não entendeu Jesus ainda no texto. E tem pessoas que deveriam baixar um decreto: não pregue mais Antigo Testamento, pregue só o Evangelho. Ah, mas é muito simples. É esse Evangelho aí que tem que ser pregado. O simples. Ok? O poder do altar está se fugindo por causa disso, porque não estão mais pregando Jesus. Então vamos trabalhar nesse viés, claro, mostrando algumas coisas importantes que vai valer para todas as seitas e heresias, tá bom? 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Deixa eu colocar aqui para gravar o áudio, que disse que eu esqueci. Apesar de já estar filmando, mas a maioria dos irmãos só tem acesso ao áudio, né? Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, o assunto é seitas e heresias. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores
e há doutrinas de demônios. Diga, doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Já que você está com a Bíblia aberta aí, vá para 2 Timóteo agora, no capítulo 4. Segunda carta ao Timóteo, uma carta pastoral também a Timóteo, capítulo 4. Um detalhe também, antes de eu ler esse texto, quando você pega as epístolas que Paulo escreveu para igrejas, você vai ver a saudação dele sendo assim: graça e paz, da parte do Senhor Jesus Cristo, da parte de Deus Pai. Toda vez que você vê uma carta pastoral, a saudação dele é graça, misericórdia e paz. Então, para pastor, precisa de misericórdia. Entendeu? Para mestre, ensinador, pregador, graça, misericórdia e paz. É que Deus tem misericórdia de você. Ok? É só você ver os textos pastorais. Ele começa com graça, misericórdia e paz. Então, observe uma base que requer muita misericórdia de Deus. Olha o capítulo 4 de 2 Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, viu? Instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Agora observe um cumprimento profético. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Eu vou já explicar isso aqui. Eles não estarão prontos para serem confrontados com a verdade da palavra. Então, eu não aceito essa palavra, eu vou para outra igreja. Eu não concordo com essa palavra, vou para outra igreja. Então, sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. No original grego é um espírito maligno que faz as pessoas não reverenciarem a palavra, nem no ato em que estão sendo recebidos, e nem na compreensão, que é uma relação clara entre o emissor e o receptor. O emissor fala uma coisa e o receptor entende outra. Chama-se comichão nos ouvidos. É um demônio que trabalha no sentido das pessoas dentro da igreja. Elas estão muito relacionadas ao coração. Elas estão muito relacionadas ao espírito, com E minúsculo, ao espírito do homem. A pessoa, quando se assenta na igreja armada no seu espírito, ela entende tudo errado. Entenderam? O comunicador está falando uma coisa, as pessoas estão entendendo outra. Então eu vou repetir o texto, a leitura do texto do verso 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si. Aqui está a resposta de porquê de muitas igrejas, poucas de Jesus. Muitas igrejas, poucas de Jesus. A gente tem que tomar até muito cuidado com a denominação. Porque algumas são verdadeiras. Igreja de fulano. Realmente. Existe igreja de fulano, igreja de Beltrano, igreja de A, as pessoas já até conhecem. É a igreja de fulano. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque as igrejas de Jesus são poucas que tem. No Brasil, principalmente. Porque a igreja de Jesus é aquela estabelecida segundo a vontade dele, aonde ele tem a liberdade de falar e fazer o que ele quiser. Por isso que ele usou a preposição minha. Eu edificarei a minha igreja, porque ele já sabia que haveria igreja que não era dele, só tinha um nome de que era dele. Dizem, as testemunhas de Jeová falam que são cristãos. Dou um exemplo claro. Nós somos cristãos.
Tem até um candidato aí, eu esqueci o nome dele, que ele não é tão conhecido, que ele falou que é cristão evangélico. Aí eu me interessei, fui puxar a biografia dele, testemunho de Jeová. Entendeu? Mas eu sou cristão evangélico, ele fala. Mas não vai ter nem 1% de voto, pode ter certeza disso. Ninguém conhece. É que isso aí é catalisação de alianças. Então eles pegam 500 mil votos, aí vai lá no que foi pro segundo turno e fala: eu tenho 500 mil votos, e aí? O que você tem para mim? São catalisadores de votos só para buscar algum cargo. Então por isso que vai vir essa quantidade. Aliás, o Brasil regrediu, nós voltando para o ano de 89 nessas questões, onde tinha aquela quantidade imensa de presidente que a gente não sabe e não conhece plano de governo de nenhum. O negócio está feio. Volte os seus olhos. Eles amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Sabe o que é isso aí? É o cumprimento do provérbio. Me engana que eu gosto. Antes, quando a gente usava essa expressão, me engana que eu gosto, a gente usava pejorativamente. Quando alguém falava uma coisa, você falava: dá licença, me engana que eu gosto. Hoje, o me engana que eu gosto é uma verdade. Existem pessoas financiando as mentiras que ouvem. Para continuar. Quer dizer, não podem ser confrontadas, mas eu prefiro estar aqui financiando essa mentira aqui. Está vendo que aquilo ali que a pessoa está pregando? Porque a igreja caiu num grande problema. Não é que está faltando pregação da verdade. Só aí está cheio. Você pode ver pela quantidade de pseudos mestres que estão se levantando da palavra de Deus, com seus canais no YouTube, com seus envolvimentos midiáticos, com as suas divulgações tremendas, porque parece que eu dizia isso há 10 anos atrás: o tempo dos gritos vai acabar, o tempo do só receba, porque o povo já não aguenta mais. Eu falo para vocês, sem sombra de dúvida, o povo já não está aguentando mais som alto, irmãos. Se a mensagem não for compreendida nos corações, o povo, ninguém segura mais gente dentro da igreja com som alto, com batuque e com pandeiro. Pastor, ontem eu fui ministrar em uma agenda que desligaram o microfone. Desligou, não era baixo, desligou. E olha que as minhas últimas mensagens eu nem. E eu ainda falei: mano, não vou gritar não, pode deixar. Mas eles já estão acostumados a deixar no zero. Zerou. Tanto que eu peguei com o microfone aqui embaixo, porque não fazia diferença nenhuma. Mas chegaram a explicar, falar o porquê? Nada. Acabou o culto e é normal. Eu percebi que é normal. É assim mesmo. Entendi. Desde os louvores já estava baixo. Na palavra não pegava mais. A gente tinha queimado o som. Né? A questão é que a pregação do verdadeiro evangelho vai ter que ser feita sentado, não mais em pé, com pessoas ao redor, em silêncio, ouvindo. Pode observar, igrejas do barulho estão se definhando, porque o pecado está comendo solto dentro delas. Porque as pessoas não ouvem nada, elas não ouvem nada. Sai todo mundo histérico. Aí quando amanhã precisa tomar uma decisão importante, que tinha que ter a base da palavra, não tem. Se muitos não mudarem, a mensagem vai ficar para trás. Por que está muito difícil trabalhar com obreiros antigos? Porque eles não querem mudar. Eles acham que o mesmo evangelho, a mesma mensagem que tinha que se pregar nos anos 70, nos anos 50, é a mesma que tem que pregar hoje. E não é. Os problemas são outros. As necessidades são outras. E se não estiver preparado para tal, fica para trás. Aí esses obreiros, que eu chamo de... É um dos inimigos de Estevão. Eu chamo eles de... O que ajudou Jesus lá a carregar? Então, só que lá em Atos capítulo de número 6 aparece como sirineus. Quem são os sirineus? Os antigos de igreja. Os que quando chega alguém novo, ele fala: essa pedra aqui quem colocou fui eu. Essa cadeira que eu me lembro quando eu parafusei ela. Você quer o que aqui?
Quem é você? Vocês já se depararam com gente assim? Eu já estou na 5ª igreja pastoreando. Todas elas eu me deparei com gente assim. Você vai mexer na cortina e diz: mexe na cortina não, que foi minha avó que colocou essa cortina aí. Essa cortina aí, quando eu olho, eu lembro da minha avó. Quer dizer, dentro da igreja, está indo, em vez de adorar Jesus, está indo para lembrar da avó, que já bateu a cachorreta. Então está muito difícil. Tem que mudar a mensagem. Um homem de Deus falou uma palavra em cima do altar da Plena Paz, que aquela palavra nunca mais saiu do meu coração. Ele não falou gritando, não falou gritando receba, não falou nada. Ele falou assim: a mensagem mudou. O Espírito Santo expressamente diz: a mensagem mudou. A mensagem era sobre dons espirituais, profecia. Chegou um tempo que a mensagem era sobre os últimos acontecimentos. Agora a mensagem é família. E eu guardei aqui e falei: realmente, se a igreja não for instruída no que se concerne à família, nós vamos ficar igual uns bestas, uns palhaços, pregando, e a igreja defiando. Porque a mensagem é outra, as necessidades são outras. Aí observe que, além da oposição da comichão de ouvidos, isso gera nos ouvintes uma capacidade de amontoar para si doutores. Por isso, dessa divisão, entendeu? Aí eu gosto desse tipo de mensagem aqui. Então vamos ficar aqui. Quer dizer, a igreja de Corinto está ficando melhor do que a igreja brasileira. Porque a de Corinto tinha divisão, mas pelo menos estavam lá os 4 querendo ouvir um dia Paulo, outro queria ouvir Apolo, outro queria ouvir Cefas, outro queria ouvir Jesus, entre aspas. Mas pelo menos estavam juntos. Hoje não querem nem mais estar junto. O que gosta de Cristo, olha, eu quero uma igreja do Cristo aqui para mim, entendeu? O que gosta de doutor, e eu penso que a liderança e os comunicadores cristãos desta época precisam ter um pouquinho de cada, mas no seu devido lugar. Uma coisa eu posso deixar claro para vocês: o tempo do grito, antigamente eu falava, vai chegar, vai terminar, já acabou. Faz tempo. Ninguém aguenta mais. Você conversa com pessoas que estão em crise, elas fazem um desenho de como que é a igreja delas. Eu falo: não tem como estar bem não. Consegue ficar bem 1 ano, mas daqui a pouco não fica não. Porque ninguém está aguentando mais gritos sem conteúdo. Pastor, sim. Isso que você está falando é tão interessante, é tão verdade, que há 10 anos atrás, quando a gente assistia aos Gideões, os pregadores chegavam a gritar, era demais, né? Hoje não, grita lá sem nenhum assunto, você não consegue nem ouvir. Quem é que aguenta? Quem é que aguenta assistir? Como eu estou no tempo de aperfeiçoamento e tal, eu fui tentar ouvir um. Acho que eu ouvi 5 minutos. Não tem como não. Tem como não. Não tem como, porque aquilo virou totalmente mercantilista, né? É muito pregador para pouco tempo e para pouco conteúdo. E realmente 40 minutos para esse povo é muito mesmo. Outra coisa que a gente tem que deixar claro: se ouça, porque o pastor, ontem eu comi um lanche com o pastor Moisés Raimundo, ele veio na nossa igreja, eu falei: pastor, vamos comer um lanche para ele bater um papo. E ele estava falando de algumas coisas, que ele é um homem muito experiente, tem 66 anos de idade. Quando ele pregou, eu aceitei Jesus em 96, e eu falei, eu fico ali arrancando dele toda a experiência dele, né? Falei para ele sobre construção de igreja, essas coisas e tal. E ele falou algo importante. Ele falou assim: observe, pastor Adriano, que os grandes ministérios em que os pastores estão ricos, não porque enriqueceram fora do Evangelho, mas no Evangelho enriqueceram, eles não estão mais preocupados com quem sai e com quem entra. Antigamente, quando um pastor ouvia de alguém: olha, eu estou querendo sair da igreja e ir para outro ministério, os pastores faltavam chorar. Hoje, vai em paz. Entendeu? Eles não estão mais preocupados com
Outro sim, se fechou, se encerrou os acessos. Eu congreguei no ministério que eu nunca cumprimentei o pastor presidente. Ah, mas é porque é o pastor presidente. Vocês viram o apóstolo Paulo, já vou logo no forte logo. Inacessível. Porque hoje, por exemplo, alguém falar que não cumprimenta eu, é porque não quer. É porque é só esperar um pouquinho que um monte de gente em cima sai. É porque não quer mesmo. Então, e o que eu disse para o pastor Moisés? Falei, pastor, o grande problema é que esses homens, por eles sim terem enriquecido, eles não têm mais tempo de ler Bíblia, eles não têm mais tempo de orar. É muito dinheiro, gente. Eles estão preocupados com a casa dos Estados Unidos. Estão preocupados se o Trump vai diminuir o imposto. Estão preocupados com nada. Outros sim. Eles não estão mais preocupados com a mensagem, então eles não estão mais se ouvindo. E eu falei ao pastor Moisés, o grande segredo de um pregador estar se aperfeiçoando em todo o tempo, disse para ele, é se ouvir. Isso vale para o senhor. Falei para ele, se ouça. Porque eu já vi o senhor pregando mensagem, o senhor pregou em 96, e mensagem que o senhor pregou de 96, pregou agora, eu peço ao senhor, se ouça. Porque nós vamos observar que alguns pregadores que pregam, ele pregou 1 hora, mas se ele se ouvir, ele vai ver que o que ele falou, ele poderia ter falado em 15 minutos. Sim. Poderia ter falado em 15 minutos. E vou dizer a vocês, na mudança da mensagem, é melhor pregar 15 minutos do que pregar 1 hora falando as mesmas coisas. Até na nossa artimanha de dizer, eu vou repetir, já está pegando tempo. Olha aí. Sim ou não? Porque nós parecemos que ficamos mais pedagogos do que pregadores. É melhor falar 15 minutos do que falar 1 hora a mesma coisa. Porque é melhor ganhar confiança na arte de ouvir, porque nós precisamos conquistar para ser ouvido, para depois falar as coisas como elas devem ser faladas. Mas o grande segredo é que há uma diferença entre pregar a verdade e uma diferença entre aplicar na própria vida aquela verdade que se está pregando. Alguém me procurou anteontem, falou assim, pastor, estou passando um problema, uma luta. Eu falei, o que você terminou de pregar? Exatamente o que você terminou de pregar é aquilo que você vai ser provado para viver. Então não reclame, não desfaleça. Ouça a pregação que você pregou. Tá certo, queridos? Porque eu muitas vezes tive que pegar todas as pregações que eu preguei e botar para me ouvir. Só para concluir o verso 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às... No final desta aula eu falo sobre isso. O que é se desviar da verdade e voltar para as falas. Queridos, eu vejo o crescimento de seitas e heresias no seio da igreja com muita tristeza. Porém, eu percebo que é um cumprimento profético, por isso que eu li essa passagem. Quando Paulo proferiu essas palavras, que acabei de ler em 2 Timóteo 4, faltava 1 semana para ele morrer. Então ele sabia, por uma inspiração divina, que essas seriam as últimas instruções que ele daria para os seus discípulos, que neste caso foi Timóteo. Nós já estamos vivendo dias... Pode entrar, filha. Tem lugar aqui, tem lugares ali atrás, pode passar aqui. Nós já estamos vivendo dias em que as pessoas já estão financiando a mentira, como eu disse. Elas gostam de ouvir mentira, estão financiando a mentira. E o maior problema é que os verdadeiros pastores estão enfrentando eu chamo de a oposição da esperança contra a esperança. Ela está lá em Romanos capítulo 4, do verso 18, 19 e 20, aparece a esperança que prega contra a esperança. Porque você pega um pastor verdadeiro, que trabalha honestamente,
que prega a verdade. Com simplicidade? Sim, mas prega a verdade. Um pastor que é equilibrado, é sincero, é ético, e a igreja dele não cresce. Aí ele olha para o picareta da esquina, fazendo absurdos com o evangelho, e a igreja crescendo. Só que a ideia de que se para fazer sucesso no Brasil, em primeiro tem que ser picareta, em segundo tem que ensinar heresia, não pode ser o tema do nosso coração. Nós não podemos cair na falácia de que para a igreja encher eu tenho que fazer umas doideiras, como eu ouço muitas vezes alguém falando. Não, tem que fazer umas doideiras, senão o povo não vem. É melhor ter 3, mas continue pregando com responsabilidade. Nós não podemos ter igreja inchada, porque toda vez que a igreja incha, é necessário algo Deus fazer para arrancar alguns fora, para não contaminar os novos que vão chegar. Até porque, quando eu vejo esta ideia de que nós temos que fazer algo diferente para a igreja lotar, uma campanha que nunca houve, está se moldando líderes que estão chegando agora, que a oração deles está sendo assim: Senhor, me dá uma estratégia, uma loucura, algo diferente. E quando a pessoa ouve Deus, ela vai ouvir Deus falando assim: imite Isaac. Em vez de ficar procurando novos poços para serem cavados, desentulhe os poços de seu pai. A questão do avivamento agora não é novo, é restaurar as coisas antigas, que sempre funcionaram. Só que se nós observarmos o que o próprio apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 2, veja comigo, se você quiser anotar, 2 Pedro, capítulo 2, verso de número 1, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Olha o verso 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Essa palavra seguirão, por incrível que pareça, é a que dá origem à palavra seita. A palavra seita é uma palavra, a palavra seita, tá? É uma palavra do latim. Ela é uma palavra do latim que significa seguir. Quando você segue, você passa a fazer parte de uma seita. Deixa eu pegar aqui um giz branco, senão nem a filmagem, nem os alunos vão conseguir ler. Olha só, essa mesma palavra, seita, quando você vai buscar no original, no hebraico, ela também vem de aireses. Aireses. Essa palavra aireses pode ser traduzida como seita, mas também pode ser traduzida como heresia. Vou voltar para o texto, porque eu ainda vou mexer um pouco com isso aí. O texto diz no verso 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Vão deixar a verdade para seguir um outro caminho, vão arrumar um subterfúgio para poder viver nessa linha secundária, deixando a primária, que é a verdade. O que acontece é que esses falsos ministros, profetas, doutores que o apóstolo Pedro nos identifica, eles são como os cachorros, como porcos, que estão se lameando para sujar outras pessoas. Por incrível que pareça, os falsos doutores são os que mais acreditam na mentira que pregam. Na mentira, quer dizer, eles acreditam.
Por isso que eu falo que se os fiéis, doutores e pregadores, acreditassem tanto no que pregam como os falsos acreditam, a igreja seria alvo de avivamentos espetaculares. Porque você pega um secretário e vá conversar com ele, para você ver que se você não tomar cuidado, ele te convence. Porque ele quer tanto que ele chega a chorar, ele fica emocionado com aquilo que ele está falando. Só que as suas doutrinas, heresias, são destruidoras. É bom nós entendermos que toda heresia, em primeiro lugar, ela nega a Cristo e ao seu senhorio, nega a Cristo como Deus, nega o seu senhorio, a sua soberania, e consequentemente vão acabar negando a sua obra expiatória. Então toda heresia vai acabar atraindo uma destruição acelerada, porque toda heresia ela opera sem longanimidade, sem misericórdia. Toda heresia não está preocupada com as almas, está preocupada com outras coisas que nós iremos narrar aqui. Vou dar um exemplo. Se toda heresia ela acaba deixando o senhorio de Cristo, a sua obra expiatória, nós vamos ter que hoje aqui sair com uma convicção de que nós devemos estar preparados, como disse Judas no verso 3, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Se fosse você até anotar, deixar isso como referência, Judas verso 3, que só tem um capítulo só, coloca aí Judas verso 3, e eu vou só explicar o porquê que Judas usou essa expressão de batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Se você ler o contexto, você vai perceber que ele está falando de uma heresia que já tinha sido introduzida na igreja, aonde a questão da salvação estava sendo colocada como algo que se perdia e se adquiria, e se perdia e se adquiria, muitas vezes 10 vezes no mesmo dia. Era como se eles acreditavam que você podia ter o seu nome escrito no livro da vida às 9 horas, às 10h30 você pecou, ele vai lá e apaga, às 11 horas você se arrependeu, ele vai lá e escreve de novo. E o que ele fala? Nós devemos estar preparados a batalhar pela fé que uma vez só foi dada aos santos, que é impossível, por causa das minhas falhas, eu ficar perdendo a fé e a fé retornando, perdendo a fé e a fé retornando. Isso é uma heresia tão forte nos tempos de João, que foi o último apóstolo a morrer, que alguns começam a identificar essas heresias como gnosticismo, outros atualmente já identificam como um calvinismo versus arminianismo, porque isso é uma guerra eterna. Nós vamos chegar, só vou dizer que nós vamos chegar na eternidade, não vamos compreender, porque no céu não há ignorância. Por isso que Jesus nunca vai ser chamado de mestre no céu. Você só pode chamar de Jesus de mestre agora. No céu não haverá ignorância. Só que, como todas as religiões, chegar num ponto, têm direito de professar a sua fé, ser chamadas sejam boas. Apesar de que uma religião, ela só prospera como uma religião ou como uma seita, quando, não vou escrever aqui não, quando ela consegue unificar Bíblia, se 1%, se 10%, se 20%, se 50%, Bíblia com algo, como por exemplo, dá um exemplo da Testemunha de Jeová. Corpo governamental. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová diz que crê na Bíblia, mas eles dizem que não dá para compreender a Bíblia sem esse corpo governamental que está reunido lá em Washington, que são 9 membros, fazendo a interpretação de texto e traduzindo essa interpretação em forma de mensagem através do mensageiro, através da torre de vigia, que é as sentinelas. Obrigado, irmão Carlos.
que é as sentinelas, para que as pessoas possam compreender o que o texto está falando. E por causa disso, você vê a Bíblia da tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia usada por elas, transformada de ano em ano a versão. Não é a explicação, é a versão. Porque eles chegam um momento em que o que eles estão explicando não tem mais base bíblica, então eles mudam a base bíblica para poder continuar ensinando o que estão ensinando. É bom nós deixarmos claro que se a gente for falar de princípio de seita para saber se é ou não de Deus, porque eu já vi muita gente falando assim, ó, se permanecer é de Deus, se não permanecer é que não é de Deus. Pois eu vou falar para vocês que a seita permanece, e se a gente for falar de uma religião, claro, denominada já com bases na Bíblia, a religião mais antiga é o Espiritismo, porque a primeira sessão espírita aconteceu já no Jardim do Éden. A cobra falou, sim. A congregação cristã também está entrando nessa, só que de uma maneira assim um pouco mais tímida. Eles estão adequando a versão da Bíblia, acho que de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos já. Começando a modificar, né, alguns textos bíblicos. Modificar alguns textos bíblicos, porque eles já colocaram no começo da Bíblia deles que esse livro contém a palavra de Deus. Quer dizer, então não está dando, não está crendo de que toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Não. Né? Mas que apenas parte dela foi. Então já é um grande problema. Nos dias de Jesus, falando de religião, de seita, nos dias de Jesus ele teve que enfrentar os maiores enfrentamentos de Jesus que se opunham à sua mensagem eram as seitas. Temos duas que é claramente conhecidas, que são os fariseus e os saduceus. Os saduceus eram elitizados, os ricos. Se você pegar hoje, eu vou comentar aqui, a norma da teologia da prosperidade, você vai ver que tem muito de saduceus na teologia da prosperidade. Os fariseus eram os pobres. Só que os saduceus, eles eram os liberais da época. Lá em Atos 5, verso 17, por exemplo, fala dos saduceus. O que eles pregavam? Eles não criam no sobrenatural, eles não criam nos milagres. Eles externamente, por exemplo, mostravam obediência às leis de Deus, mas na prática negavam totalmente. Eles rejeitavam as doutrinas da ressurreição. Se eles não creem no sobrenatural, como é que eles vão crer na ressurreição? Não acreditavam em anjos, não acreditavam em milagres, não acreditavam na imortalidade. Eram saduceus. Já os fariseus, que era a classe pobre dos secretários da época, eles procuravam observar todo o Antigo Testamento e ao mesmo tempo eles davam ao Antigo Testamento interpretações puramente humanas. Para eles, por exemplo, a salvação consistia na obediência à letra dessas leis e regras. Para eles, a religião era exterior, tinha que ser exteriorizado na sua forma. Eles vão orar, mas todo mundo tem que ver eles orando. Você já pode observar que não tem muita diferença de muitos ministérios hoje. Vai orar, todo mundo tem que saber. Só que eles não tinham piedade no coração. Eles eram, a impiedade reinava no coração deles. Tanto é que em Mateus 23, 25, Jesus os classificou como sepulcros fedem por dentro. Por fora, toda revestida de mármore, aquela coisa linda, mas por dentro, só depósito de defunto, de carniça, de corpos em estado de putrefação. E outra, eles iam contra Jesus e a sua mensagem constantemente. E eu nunca vi, alguém me perguntou, numa certa época, eu estava ministrando sobre um assunto, mas não teve fariseu legal na Bíblia, não? Os fariseus legais que teve na Bíblia foram aqueles que procuraram Jesus para se converter. Qual exemplo? Nicodemos, já José de Arimateia, já procuraram na intenção de se converter.
Só que eles estavam tão acostumados com a religião que como foi que Nicodemo se aproximou de Jesus? Se aproximou dizendo: bom mestre, sei que tu é enviado por... Jesus não deu nem ligou para o elogio dele. O que Jesus fez? É necessário você nascer de novo. Que você quer vencer a tentação dos elogios? Não ligue para eles e dê uma chapuletada em quem está te elogiando. Quem entendeu isso? É a melhor maneira de você vencer a tentação dos elogios. Porque nem sempre os elogios vêm com a intenção de buscar salvação sua e para quem está te elogiando. Às vezes é para matar. Eu peguei aqui algumas definições do que é seita. Por exemplo, o Dr. Walter Marty, que é um teólogo espetacular, ele diz que seita é um grupo de indivíduos reunidos em torno de uma interpretação errônea da Bíblia, feita por uma ou mais pessoas. Eu citei aqui os saduceus e os fariseus, mas não está na Bíblia textualmente, mas Flávio José cita os dois grupos, que é os essênios e os zelotes. Os essênios, quando eu estive no Mar Morto, passando pelo deserto da Judéia, eu não acreditei quando eu perguntei para o guia o que são aquelas barracas, aquelas casinhas que estão ali. Ele falou: ali é um grupo de pessoas que não deixam de morar no deserto. Eles eram conhecidos como essênios no passado. Hoje muitos chamam de beduínos, mas são homens que se tornaram admiradores de uma seita monástica, que não se afastam da fortaleza. Porque quando nós estávamos chegando no Mar Morto, nós fomos fazer uma visita na fortaleza de Herodes. Para vocês terem uma ideia, a fortaleza de Herodes é algo tão espetacular que você sobe com um bondinho, porque ele está amarrado com cabo de aço, mas é um negócio de primeiro mundo. Cabe 30, 40 pessoas dentro. Você bate foto, filme, eu tenho várias filmagens lá, no tempo certo eu vou divulgar. E falando sobre isso, e aquelas pessoas não saem do redor daquela fortaleza, porque eles ainda acreditam que nascerá um rei que vai estabelecer naquela fortaleza um reino, e eles serão os primeiros a serem beneficiados. Só que eles pregam contra tudo e contra todos. São os essênios. Aliás, um dos ataques que fizeram contra Jesus foi dizer que ele era um essênio. Não está textualmente falado, mas os próprios judeus até hoje dizem que Jesus era um essênio, era um homem que gostava de viver nos desertos, que pregava contra tudo e contra todos, que não gostava de político, não gostava de nada, e decidiu ser o que foi. Nós temos também na menção de Flávio José os zelotes, o próprio nome já diz. Pastor, só uma dúvida. Os que criaram João Batista no deserto, eu já ouvi falar que eles eram essênios também. Também. Moravam no deserto. Exatamente. Também. Isso mesmo. Né? Isso mesmo, é verdade. Tem essa referência aí para falar dos essênios. É verdade, é verdade. Isso é uma informação verdadeira na história, né? Na história. Os zelotes, o nome já diz, né? Zelotes. Eles eram fundamentalistas. Eles levavam a lei como era no pau, olho por olho, dente por dente. Eles não tinham conversa. Por causa de serem, pela necessidade de serem zelotes, eles mesmos diziam que não tinham pecado. Então, são esses 4 grupos que aparecem formalmente nos tempos de Jesus. Deixa eu voltar. Dr. Walter Marty dá uma definição, mas o pastor Josh McDowell, inclusive é pastor da minha tia lá nos Estados Unidos, ele diz que uma seita é uma perversão, uma distorção do cristianismo bíblico ou a rejeição dos ensinos históricos da igreja cristã. Já Van Balen diz que uma seita é qualquer religião tida por heterodoxo ou espúrio, e Dave Beasley diz que é um movimento que desvirtua a fé ortodoxa até ao ponto em que a verdade é transformada em mentira. E não se esqueça que a filosofia de Mussolini era essa:
Uma mentira proferida mais de 20 vezes, ela passa por se tornar uma verdade. É mentira. Nenhuma mentira se tornará verdade. O homem pode estar dentro da cadeia dizendo que ele não é culpado, que ele não roubou, que ele mesmo acredita tanto na mentira dele porque ele proferiu várias vezes. Mas nunca se tornará uma. Inclusive a justiça ela determina o que é verdade e o que é mentira no sentido de condenação. E inicialmente a própria igreja cristã recebeu o título de seita pejorativamente. Os próprios romanos, os próprios judeus ortodoxos da época começaram a chamar os crentes fiéis da igreja primitiva de seita. Eles até colocaram o nome, a seita do caminho. Quando você vê no livro do Atos, aquele C com C maiúsculo falando do caminho, tem uma oposição lá em Atos 19, por exemplo, que Paulo teve que pregar. Eles começavam a chamar de que aqueles homens que ali andavam era da seita do caminho. Só que, para a igreja, definitivamente esse termo seita assumiu um sentido negativo quando começou a se perceber que o que aquela seita estava pregando era verdade e estava estabelecida. A heresia é simplesmente uma corrente de pensamento. A heresia está ligada à seita porque a seita precisa de um grupo e a heresia precisa de uma escola. O grande problema da heresia é que a heresia faz discípulos. Faz discípulos a tal ponto que as pessoas falam do mesmo jeito, têm os mesmos cacuetes. Quando você vê um ministério que todo mundo fala igual, é fácil identificar a seita. Só que alguns são contra até o estudo dessas seitas e heresias. Qual é as palavras que eu já ouvi? Pastor, o senhor nunca leu não em Mateus capítulo 7, versículo 1? Que nós não devemos julgar para não ser julgados? Aí, quando aquela pessoa falou isso para mim, pastor, não pode julgar para não ser julgado. Eu falei, você esqueceu de ler o verso 15 do mesmo capítulo. Porque o verso 15 do mesmo capítulo diz que nós temos que julgar os falsos profetas. O julgamento ali que é proibitivo. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês até o horário, eu terminei desde novembro. Esses 3 livrinhos aqui é um livro só, do Sermão da Montanha, que deu 498 páginas, mas vai reduzir, vai para 300 e poucas. Eu trouxe para vocês orar, e eu falo com bastante cuidado sobre o capítulo 7, verso 1, que Jesus proferiu, de que não, o proibitivo é um julgamento condenatório de quem vai para o céu ou de quem vai para o inferno. É isso que Jesus. Agora, quantas vezes o próprio apóstolo Paulo disse, julgaste bem. Quantas vezes o apóstolo Paulo disse, o que é espiritual discerne todas as coisas e julga bem todas as coisas. Jesus disse isso ao fariseu, não é verdade, pastor? Sim. Diz ao fariseu, julgaste bem. Julgaste bem, também falou. Você quer falar alguma coisa, Mateus? Não? Não, que eu ia perguntar de Simão. Se ele era fariseu mesmo também. Quem? Simão. O Paulo? Não, o Simão. Se ele era fariseu na hora que Jesus visita ele. Que ele fala, não me deste nenhum ósculo. Sim, era o fariseu. Da classe. Você pode observar, da classe pobre. Entendeu? Da classe rica, saduceu. Da classe pobre, fariseu. E deixa eu voltar. É claro, irmão, outra coisa que eu ouvi também. É só começar a estudar seitas e heresias que fica frio. Os apologéticos, né? Fica frio. A questão, olha o que eu vou falar, espero que vocês entendam. Qual é a definição de quente para essas pessoas? Da piruleta, rodopiar? Esse é o ponto. Qual é a definição de quente?
E qual é a definição de frio? Porque muitas vezes aquilo que nós estamos chamando de frio é o quente. É esse tipo de julgamento que Jesus proíbe. O julgamento condenatório. Por que nós devemos estudar as seitas heresias? Primeiro, defesa própria. Várias entidades, queridos, ensinam, treinam os seus adeptos, por exemplo, para ir de porta em porta. O que acontece conosco como igreja? Igreja verdadeira, igreja da verdade, igreja de Jesus. Nós recebemos a pessoa hoje, a pessoa acha bonito alguém pregar, um mês depois a gente está colocando ela no púlpito para pregar. E a gente ainda se orgulha, olha, aí aceitou Jesus no mês passado, olha como é que já está pregando. Vou dar um exemplo que está muito próximo de nós. Você vê as testemunhas de Jeová, pega um camarada e fica 5 anos estudando, para depois, na hora de abrir a boca, ainda tem que abrir a boca acompanhado do mais velho. Aí põe o novinho com o mais velho, para se o outro falar assim, eu sou evangélico, já fala, ó, bom dia, já está saindo fora. Apesar que já tem testemunho de Jeová que quer chamar qualquer um para o debate. A tal ponto que, se você não tiver conhecimento das transformações de versões que houve na tradução do Novo Mundo, é capaz de ele convencer. Por isso que o lema dos apologistas é: você poderia fazer pela verdade o que as seitas estão fazendo pela mentira? Que eles estudam, irmãos. Estudam, mesmo sendo mentira. Então, defesa própria, se informar acerca da verdadeira fé. Segundo, proteção do rebanho. Toda igreja cujos seus ensinadores, pastores, mestres que estão ali ministrando, que conhecem de fato, com base a verdadeira fé, acabam vacinando as suas ovelhas para não caírem no laço das seitas e heresias. Terceiro, evangelização. Eu pergunto a vocês, porque alguém faz parte do espiritismo, que nem esse dia chegou lá no nosso culto do MCPP lá. A mulher ela é espírita. Por que nós vamos olhar diferente para ela? Sendo que ela é alvo também do evangelismo, ela precisa do evangelho. Por que não pregar o evangelho para as testemunhas de Jeová? Por que não pregar o evangelho para todas as seitas que aí se existem? Se são alma como ímpio. São ímpios, que precisam de evangelização. Quarto, ajudar os outros. Eu lendo 2 Timóteo, no capítulo 2, o verso 24 a 26, ele diz assim: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. Quem é que resiste? A ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Quem sou eu para julgar de que aquele povo vai tudo para o inferno, se eu não estou dando a oportunidade para saber se Deus lhes dará arrependimento? Eu preciso pregar o evangelho. E o texto ainda fala assim: e tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Irmãos, sabe como que eu resolvi essa questão de... Esse é 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 ao 26. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 ao 26. Sabe como que eu resolvi essa questão no meu coração? Queridos, eu acredito piamente que todo religioso, se ele é sectário, pode bater tabaca, pode fazer macumba para fazer mal para os outros, o princípio dele foi querendo buscar o bem. O princípio dele foi querendo resolver um problema do vazio religioso, do vazio de Deus dentro dele. Eu creio que toda pessoa que foi laçada pelo diabo, que está dentro de uma seita, ela quis um dia ser sincera. Ela quis um dia buscar a Deus. Na maioria, alguns não tiveram nem oportunidade, já começaram de berço.
sendo envolvidos por isso. Então, é necessário estudar, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa responsabilidade, desenvolve o nosso discernimento. E como ser humano, ele é incuravelmente religioso. Todo ser humano busca uma religião. Nós precisamos estar preparados. Ainda que alguém diga, eu não gosto de falar contra as religiões, tem que estar preparado então para defender a sua fé. Quem entendeu isso? Diga amém. Amém. Qual é a estratégia, para mim, depois disso falar sobre seitas atuais, qual é a estratégia missionária das seitas? Primeiro, agressividade missionária. Se vocês verem a maneira como os seus periódicos atacam as igrejas evangélicas, as igrejas verdadeiras, irmão, é absurdo. Eles investem. Isso é uma estratégia missionária. Segundo, anonimato. Vocês sabiam que as seitas eles são igual camaleão, eles vão modificando o seu nome para quando chegar até você e você perguntar, mas de onde você é? Eles vão falar um nome ou vão reter o nome, porque a partir do momento que uma denominação, não estou falando de igreja evangélica, mas de uma denominação sectária começa a ser conhecida de maneira negativa, como aconteceu aqui em São Paulo com a igreja da Vovó Rosa, quando deu até no Fantástico, aquele homem morreu, eles tiveram que começar a mudar o título, como hoje o que está na frente do trabalho é um primaz, que eles não chamam pastor, pode ver, é um primaz, que é o sobrinho da Vovó Rosa, chamado Aldo, que está na frente, que estava recebendo lá, segundo eles, o espírito da Vovó Rosa, que eles colocam na Trindade o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e a Vovó Rosa, que era uma dirigente do centro de oração, que tinha lá, mas que tinha o dom de revelação. Isso é um grande problema de dom de revelação exacerbado, de que não tem pastor para resolver o problema, né? Lançar fora o escarnecedor. Eles tiveram que mudar o nome da igreja. Antes chamava Igreja Apostólica, hoje estou chamando Igreja Missionária Apostólica. Eles vão modificando, mas até hoje está lá a sede lá na Rua Tuiuti. Tem lá, tem rádio, tem tudo. E eles vão pregando. Se você vê as orquestras, vocês vê, tudo parece uma igreja evangélica, mas é uma seita. Uma outra estratégia para nós partirmos para as seitas atuais: eles assumem identidade eclética. Nós não somos uma religião, eles dizem. Outra coisa, citam bastante a Bíblia. Pegue qualquer, eu tenho um livro adventista, eu tenho um livro dos Encontros G12 de Valnice Milhomes, de César Castelhano. Eu tenho umas apostilas. Uma vez eu fui pregar em Jacareí, o pastor pegou todo aquele material e falou: pastor Adélio, leva! Porque depois dessa mensagem aí eu não quero mais saber esse negócio de G12 aí, de encontro de não sei o que. Quero mais saber. Eu falei: quero, me dá. Você começa lendo todos os materiais, até de Allan Kardec. Você começa a ver coisas extraordinárias na Bíblia. Daqui a pouco vem o laço. Pega aquele livro Milênio, aquele livro azul, que foi dado de graça. Tem um monte de crente que lê aquilo ali e acha interessante. Você começa lendo bem, daqui a pouco você está no laço. Entendeu? E eu volto a falar, e uma estratégia de investimento pessoal. Enviar missionários, investir em templo, investir em literatura e, claro, visitar os novos convertidos da nossa igreja. Vamos lá. Eu disse no início que eu vejo com muita tristeza a questão do aumento de seitas e heresias dentro da igreja. Qual é o primeiro ponto que eu quero tratar? A questão da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade do Brasil, ela chegou consequentemente com a chegada da igreja neopentecostal no Brasil.
Inclusive foi no ano do meu nascimento, ano de 79, começou a chegada das igrejas neopentecostais. Inclusive, irmãos, eu não sei aqui onde vocês congregam, mas pastor, não pode citar nome não. Eu moro na Bíblia que Paulo citava nome. Entendeu? Citava nome, falava do herege, citava nome. Está na Bíblia aqui que ele citava nome. Tá mesmo, pastor? Tá. Ou se tá. Eu até anotei aqui alguns. 1 Timóteo capítulo 1, verso 19 e 20. Vou até pedir que alguém leia. 1 Timóteo 1, 19 e 20. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram um naufrágio na fé, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Além de citar o nome, ele falou: eu tive o prazer de entregá-los a Satanás. Para eles aprenderem. Veja em Gálatas 2, do 9 ao 11, a repreensão. E ele cita o nome de quem ele repreendeu. Gálatas 2, 9 a 11. Qual é a sua graça mesmo, irmã? Seu nome? Cida. Gálatas 2, 9 a 11, tá? É bom sempre anotar, que aí não pode ler depois. Quem pode ler? Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, deram-nos as destras da comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão. Recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Oh meu Deus, o apóstolo? O apóstolo Pedro? Ele citou o nome. Acabou, irmão, pode ser quem for. Colocou a tradição acima da palavra de Deus, pode ser o vice-deus. Vai ser repreendido. E a grandeza de um verdadeiro homem de Deus é que, não importando o patamar religioso e eclesiástico que ele esteja, é quando ele for repreendido, ele cai em si. Cai, seja por quem for. Porque Pedro poderia, você chegou depois, rapaz, está querendo me repreender? Não, quem chegou depois é instrumento de Deus para corrigir os que estavam antes. Pode acontecer. Primeiro, irmão, vamos falar da teologia da prosperidade. Eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra a prosperidade do povo de Deus. Eu já digo claro, eu não prego a teologia da prosperidade, eu prego a teologia da providência. Duas teologias eu prego, a da providência e da soberania divina. Mas essa teologia da prosperidade, ela prega que você é obrigado, você tem que ter carrão, mansão, dinheiro em abundância no banco. E o que é para mim pior, não pode ficar doente que tu está em pecado. Primeiro que eu vou deixar aqui claro, Jesus não morreu na cruz para me dar celular. Jesus não morreu na cruz para trocar o meu carro. Jesus não morreu na cruz para me dar mansão. E nem simplesmente para me conseguir guardar dinheiro no banco. Tudo isso é fruto de trabalho. Quando eu falo, vocês já viram eu usar essa expressão aqui, então eu quero agora explicar com maior detalhe. Quando eu falo que o crente é obrigado a prosperar, por duas razões. Primeiro, ele é obrigado a prosperar porque ele não está gastando mais com pecado. Não precisa se manifestar, não. Quem aqui tinha dinheiro para fumar? Quem aqui tinha dinheiro para beber? Quem aqui tinha dinheiro para se prostituir? Quem aqui? Muita gente. Sobrou tudo esse dinheiro para jogos de azar, bingo, telecena. Então, se a gente for falar aqui, nós vamos começar a confessar o pecado, que já foi perdoado. Então, primeiro, por isso que eu digo. Segundo, ele tem obrigação de prosperar, porque ele tem obrigação de buscar a direção de Deus em tudo que faz. Amém.
tem que prosperar. Se não estiver prosperando, alguma coisa de errado tem. Nem que seja desobediência, o pecado de não buscar a Deus uma direção do que fazer. Agora você pega os pregadores da teologia da prosperidade, o mais conhecido deles, Kennedy Hagin, que já dorme, não sei se no Senhor ou não sei aonde, não vou julgar, mas dorme. Sabe com quem? Inclusive ele tinha um discípulo, chamado Babi Tucci, que foi que ensinou essa galera a pedir oferta chorando. O cara pega a programação vai fechar, fecha logo, você não pode pagar, tranqueira, fecha. Você tem que contribuir e chora, e sabe, é um negócio. E gente, brasileiro é bom de coração demais. Ó, duas coisas a teologia da prosperidade faz: a amplitude do conquistar no choro e a amplitude de conquistar no riso. Não foi com Kennedy Hagin que veio a unção do riso? Mas a unção do riso é algo que pega todo mundo de maneira natural. Se eu colocar uma pessoa aqui que fica dando risada, daqui a pouco que está do lado da risada, o outro vai dar risada. Eu vou dar risada de quem está dando risada. Isso aí na psicologia, na psicoterapia, isso aí é possível. Eu vi no trem, né? O rapaz está dando risada, daqui a pouco não está rindo. Claro! Seria coletiva, né? Depender. Se eu achar graça da sua risada, eu também vou rir. E a questão, sempre nos extremos, ou do riso ou do choro. Sabe por quê? Para a teologia da prosperidade não pode haver equilíbrio. Quanto mais crise tiver, melhor. Por isso que eles estão conquistando mídia, tudo, para jogar demônio na sua casa durante o dia, para desencapetar na madrugada. Mas é importante te desencapetar na madrugada para você depois mandar o dinheiro achando que aquela libertação foi por causa da ação deles. Na madrugada, na campanha do sal grosso, na campanha da foto ungida, da rosa ungida, da água. E detalhe, e o que é pior, vou já citar aqui, e chegar ao ponto de uma seita construir o chamado Templo de Salomão. Eu vou dizer para vocês, não vejo com bons olhos, ainda que a obra seja magnífica, ainda vou lá conhecer, mas casa aqui está relacionado a local onde a família se reúne. Como é que alguém usufrui da luz, da mensagem, da oração, do banco, do ar-condicionado, da sua pequena congregação, e tem coragem, vai ter coragem de pegar o dízimo e levar lá no Templo de Salomão, porque foi institucionalizado de que todos os crentes do Brasil e do mundo têm que levar o dízimo lá. Tem gente vindo do mundo inteiro trazer o dízimo aqui, gente. Sabe o que é isso? É alguém sentar no McDonald's, comer R$500 de lanche no McDonald's e na hora de levantar para pagar, diz: eu vou lá pagar no Burger King. Ninguém, essa expressão casa está relacionada a onde você vive em comunidade, em família. Essa expressão aqui, ó, by Hitch, quando Josué falou em Josué 24, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele estava usando uma expressão de sua parentela, mas também de todos aqueles que estavam ao redor dele. Ele estava falando: eu vou instituir aqui um local de culto para eu e minha casa servir ao Senhor. Por que que na igreja nós estamos nessa mudança de mensagem, nós estamos querendo trazer a ideia de que a igreja é uma família. E família tem problema, tem luta, dificuldade, um fica bicudo com o outro, mas não pode morrer bicudo. Tá bicudo com o outro, mas não mexa com o membro da família não, que o pau come na cadinoca. Aleluia. Não é assim? Verdade. Essa expressão, casa,
Na maior variedade das aplicações que tem no hebraico, o especial dela é família. Até porque casa é um substantivo que está no hebraico que significa família, habitação, casa. Mas ele pega essa instituição e diz: todo mundo vai trazer dízimo para cá. E tem crente que acha legal. E também, o pastor, ele trouxe a heresia judaizante também, né? Oi? Ele trouxe a heresia Cristianismo judaizante. Vamos no outro pregador, diz que o Senhor nos fez alma vivente, não espírito vivente. Nós somos alma, sede de intelecto, sentimento e vontade, acabou. Se você... Como que eu refuto isso? Eu vou falar para vocês qual é o texto mais pregado na teologia da prosperidade sobre cura. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 53. Isaías 53. Pastor, antes do senhor ler o texto aí, eu tenho um conhecimento de nós, né, dos assembleianos, até o senhor conhece também, ultimamente, né, aí isso já vem de uns tempos para cá já, né, que ele pregando muito sobre a cura. Certo. Você sabe quem é, né? Foi um grande pregador de Gideão também e tal. Mas você acha que ele está se indo para essa parte? Está. Ele já está, já, na verdade. Está. Houve um período que ele começou a se perder. Entendeu? Fala o nome para todo mundo saber. Fala você o nome. Pastor de maçã. Sim. Mas por quê? Agora ele preside uma igreja que começou com cruzadas de cura. Entendeu? Agora, acompanhar o dia a dia dele, eu não sei como é que é, o que ele prega. Mas ele é uma das pessoas que prega a proibição. Está pregando. Isaías 53, amados. Verso de número 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Olha agora, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vamos lá. Se eu quiser colocar fábulas nesse texto, ou eu posso interpretar ela totalmente espiritualmente ou totalmente literalmente. Só que o que eles costumam fazer? Interpretam uma parte espiritualmente e outra parte literalmente. Por exemplo, a parte: ele levou sobre si as nossas enfermidades, eles interpretam literalmente. Você tem enfermidade? É coisa da tua cabeça. E essa dor? Fraqueza da tua mente. Eu dei aula para um gnosticista quando eu lecionava pela Ibetel, lá em Suzano. Eu chegava na sala de aula, eu dava uma espirrada porque a aula era segunda-feira de manhã, eu já vinha quebrado do final de semana, pregando, pastoreando igreja. Eu estava chegando na segunda-feira de manhã, estava rouco, mas tinha que estar dando aula lá. Quando eu chegava, o velho estava lá sentado. Eu, Tati! Rapaz, que gripe! Ele já gritava lá atrás. Mas quem falou para o senhor, professor, que existe gripe? Não, às vezes eu falava, gente, olha para mim, eu estou com uma dor de cabeça. Mas quem falou para o senhor que ele era agnóstico? Até que um dia ele sumiu 1 mês e meio. Aí quando voltou, depois de 1 mês e meio, voltou meio moribundo, sem conseguir andar direito. Ô meu companheiro, o que aconteceu? Fiquei meio mal. Aí eu falei, mas você aceitou? Não existe essas coisas. E isso é uma teologia da prosperidade. A questão é que eles pegam, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, se você tem uma enfermidade, tem alguma coisa errada, porque se ele já levou. Agora o texto não fala, ele tomou também as nossas dores. Vamos então fazer um negócio, Maria Elizabeth. Eu e a senhora aqui. A senhora põe o dedão aqui. Eu quero um martelo. Dou-lhe uma martelada ungida nesse seu dedo. E nós vamos ver se Jesus levou esse negócio aí ou não. Porque se dor não existe. A questão aqui é que doença, ele levou a nossa enfermidade. Que enfermidade, gente? Espiritual. Ele levou os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Se
Se eu acreditar que crente não pode ficar doente, o que dizer então de 1 Timóteo 5,23? Da enfermidade de Timóteo que Paulo aconselha ele beber um pouquinho de vinho. Eu sei, por verdade, que a queda do pecado transtornou tudo, mexeu com o cosmos. Por isso que hoje tem terremoto, maremoto, vulcões. Nós estamos vendo agora na TV, vulcões. Mexeu com as emoções. Da onde vem culpa, ansiedade, angústia, tristeza? Da queda. Os homens não eram para viver ansiosos. Por quê? Não ia viver ansiosos porque não tinham que ter ansiedade. Porque a ansiedade é um sentimento que tenta resolver no futuro aquilo que não dá para alcançar no futuro. A pessoa fica ansiosa, ela não sabe esperar o tempo. Ansiedade é um problema, mais da corrupção da natureza humana por causa do pecado. E também mexeu com os relacionamentos com Deus e com o próximo. Escrevi aqui, porque no Sermão da Montanha, bem-aventurados pacificadores. Aí eu fui buscar no original da palavra paz e eu encontrei que na Bíblia nós temos dois níveis de paz: paz com Deus e paz de Deus. Quando você chega no lugar, você fala paz seja neste lar, você está emitindo a paz de Deus, mas não quer dizer que aquele povo tem paz com Deus. Por exemplo, hoje nós precisamos da paz de Deus, mas antes de ter a paz de Deus, temos que ter paz com Deus. Porque antes nós vivemos em guerra com Ele. O problema é que os crentes querem paz de Deus, se eles vivem em constante guerra com Deus. Deus fala, faz isso, eles fazem isso. Faz outra coisa. Está aí brigando com Deus. Ah, mas eu brigava com Deus quando eu vivi em pecado. Não quer dizer nada. Se eu decidir desobedecer a Deus depois de ter encontrado salvação em Cristo, eu não vou ter paz com Deus. Aí quando a Bíblia fala, quando Jesus diz, bem-aventurados pacificadores, é os que conseguem trabalhar nas pessoas os dois níveis de paz. Ele consegue pacificar o ambiente, ele consegue levar as pessoas a ter paz com Deus. Não andar em guerra com Deus. Então não adianta eu ficar aqui e não briga com ele não, tá? Não briga não, eu sou pacificador. Mas eu não consigo pôr você no nível de ter paz com Deus. Parar de brigar com as pessoas. Ser pacificador é um nível muito maior. Herdar a terra não é de qualquer jeito, não. Herdar o reino dos céus, perdão, o reino dos céus. Então, eu vejo, por exemplo, 2 Timóteo 4:20, Trófimo, enfermo em Mileto. O interessante é que Paulo diz assim, eu deixei Trófimo enfermo em Mileto. Interessante que ele não diz, eu deixei Trófimo em pecado em Mileto. Ele diz enfermo. Segundo Reis 13:14-21, Eliseu morreu de uma enfermidade. Alguém me perguntou, porque essa teologia da prosperidade pode fazer pergunta para a gente. Então você não está crendo num Deus totalmente bom, que só sabe dar coisas boas para os seus filhos? Cara, o cerne da mensagem é essa. Por isso que o Sermão da Montanha, que está tão aqui tudo enraizado, é um escândalo. O Sermão da Montanha é um escândalo, porque as pessoas acham que Jesus tem que vir por aqui, ele vem por aqui. Ele está falando que é totalmente o contrário. Bem-aventurado é só quem sofre. Bem-aventurado é só quem chora, não é quem ri. Agora vamos lá. Quando eles falam assim para mim, então, você não crê num Deus bom, sabe qual é a pergunta que eu faço? Deus, sendo bom, ele pode colocar uma enfermidade no homem? Ou você acha que Deus vira as costas e fala para o capeta, capeta arrebenta? Enquanto as coisas não forem bem resolvidas, Deus pode colocar uma enfermidade em nós. Exemplo, Moisés, te chamei. Moisés, eu quero te usar. Ah, Senhor, eu não sei falar direito, não sou eu acho que o Senhor errou a escolha. Coloca a mão no peito. Tira. Leprosa. Devolve. Limpa. 3 mensagens tem aqui. Primeiro, eu sou tão soberano que eu estou dizendo para você que eu posso sarar, mas eu posso fazer a enfermidade. Lá em Deuteronômio está dizendo, eu faço a enfermidade e eu resolvo o problema da enfermidade. Caso de Miriam também. Agora olha só. Segunda mensagem. Moisés,
Sabe por que eu mandei você colocar a mão no peito, representando o seu coração? Porque ainda tem uma coisa que não foi resolvida há 40 anos atrás. Você matou uma pessoa e fugiu. Em nenhum momento, Moisés, eu vi você se arrependendo. Eu vi você pedindo perdão. Você querendo saber da família do homem que você matou. Então, o seu coração ainda continua leproso. Glória a Deus. Resolve logo esse problema. Como é que Deus quis mexer com Moisés? Moisés, eu vou aparecer aqui para bater um papo com você. Claro que eu estou usando expressões idiomática. Isso. Porque eu quero que você saiba que o meu povo está sofrendo. O que ele está dizendo? Sua família, Moisés, está sofrendo lá no Egito. Sua família está lá, mas já passou 40 anos, eu nem sei se estão vivos ainda. Estão sofrendo. E para você ter certeza de que estão vivos, já que você está dizendo que não pode falar, eu vou te colocar lá como Deus e você vai instituir o teu irmão como teu profeta. Ele está vivo. Terceira mensagem. A mão, como a mão, ela simboliza a ação que acaba sendo demandada pelo propósito de Deus a nós, e o peito fala da nossa verdadeira intenção, por mais oculto que seja. A lepra representa o pecado. Então a mão representa o nível das minhas obras, por isso que o negócio chega lá e ele mostra as mãos. O peito representa a origem da nossa verdadeira intenção. O Senhor está dizendo assim: enquanto eu não resolver a questão das suas intenções, você não pode ir em meu nome, Moisés, falar com o faraó. Aqui que está o ponto. A questão das seitas e heresias em nosso meio é que o berço está exatamente na intenção pelo que se faz. Quando eu disse que tem muita gente boa pregando a verdade, mas tem pouca gente vivendo essa verdade, eu não estou falando simplesmente da crise do pecado institucionalizado. Eu estou falando do porquê que eu estou pregando. Tem gente que você sabe que está na igreja por causa de dinheiro, está na igreja por causa de relacionamentos, tem vários tipos de intenções. E a intenção, por isso, Sermão da Montanha de novo. Tudo na Bíblia está no Sermão da Montanha. Vem o Sermão da Montanha. Por isso que Jesus não está preocupado com o que você faz, ele está preocupado com o seu ser. Quem você é? Quando você vai orar, você está orando por quê? Qual é a intenção do teu coração em orar? Para fazer inveja para o vizinho? E vamos ser sinceros, quando trata da questão das intenções, que é o que vai ser julgado no tribunal de Cristo, o negócio fica difícil. Sim, fica muito difícil. Por isso que a teologia da prosperidade prefere ensinar que a enfermidade não existe. Perguntaria para eles: por que Zacarias ficou mudo? Quem foi que deixou Zacarias mudo? Foi o capeta? Tanto, pastor, que teve até um pregador bem famoso, eu não lembro o nome dele agora, que ele falou que Deus só calou Zacarias porque se ele falasse, ele podia cortar a bênção de João Batista. Que eles têm até um versículo que fica em Provérbios 18, 21, que eles falam que a morte e a vida está no poder da língua. Eu vou te falar porque que Deus colocou a enfermidade em Zacarias. Posso? Pode, por favor. Porque quando ele apareceria, ele teria que aparecer como a voz que clama. E para ele ser a voz que clama no deserto, ele não pode ouvir voz de homem nenhum, só de Deus. Então fique durante 9 meses sendo formado pelo meu Espírito Santo, sem ouvir a voz de ninguém. O único homem que fala na tua vida se chamará Espírito Santo. Aleluia. Sabe o que é isso? Ele resolveu o problema da mudez na sua casa. Ele é a voz. Glória a Deus. Tá bom? Pastor Ana também, né? Que Deus Ana. madre, né? Ana, sim. Que se você vê no 1 Samuel 1:5, né, diz que é o Senhor que tinha feito a madre dela estéril. O Senhor. E depois foi o Senhor que abriu. Isso foi muito bom ter lembrado, pastor Diego. Por que Deus abriu a madre dela?
Porque resolveu a questão da intenção. Enquanto a intenção de Ana, eu quero ter um filho para esfregar na cara de Penina, Deus continua fechando o ventre. Mas quando ela lê a Bíblia, porque existem 2 níveis de entrar para a trilha da soberania de Deus. A primeira, orar. A segunda, ler a Bíblia. Por isso que os apóstolos responderam em Atos 6:4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os 2 são um casamento que não pode ter divórcio. Então, você ora e lê a Bíblia para ter direção. Quando ela leu a Bíblia, ela orou direito. Senhor, se o Senhor me der um filho varão, porque ela leu na Bíblia, no livro de Deuteronômio e no livro de Levítico, que se ela tivesse um filho varão, depois que ser alvo de um milagre, ela poderia dedicar esse filho na obra de Deus. Quando ela orou corretamente, que ela disse, se o Senhor me der um filho varão, eu vou te devolver após haver desmamado, o Senhor falou, está aberto o seu ventre agora, pode ir para casa grávida. E as intenções. Olha, irmãos, deixa eu continuar. A teologia da prosperidade também ensina as pessoas a negar o sintoma. Esse foi o problema da ciência cristã, que ensina, e está cheio de crente que você achou amanhã, viu, irmão? Que você tem que acordar de manhã, bom dia sol, bom dia lua, eu sou lindo. Você acha, irmão, de eu chegar em frente a um espelho, com essa cara aqui, e começar, eu sou lindo, você é linda, Adriano, você é um gato, você acha que vai resolver o meu problema? Não. Isso aqui não tem mais jeito não, gente. Olha, você é belo, você é mais do que, você tem que acordar e dizer para você é mais do que vencedor, você é isso que essa Juliana faz. E está cheio de crente. O médico examina ele, dá o diagnóstico negativo e fala, você está com enfermidade. Sai, Satanás! Sai, capeta! Eu repreendi o médico e falei, tu és o filho do diabo! Vamos ser sinceros, irmãos. Ensinando a negar a realidade dos sintomas. É um ensino que mata, um ensino que traz tragédias. Eu vou citar 2 tragédias, sim. E também ensina a pessoa a não chorar. Hã? Perder os sentimentos. Meu Deus do céu. Conheço, gente. Que evangelho é esse? Não chora. Você está proibida de chorar. Olha só. Engole o choro. Vamos pro Sermão da Montanha. Depois vocês vão ter o livro na mão, eu creio. Vocês vão ter o livro na mão. Vamos lá. Bem-aventurados que choram. É o choro das suas misérias. A palavra chorar ali está relacionado a um cair em si. Chorar. Não é, porque tem gente também que é exagerado. Por isso que eu te falo, não pode trabalhar com os extremos. Não pode trabalhar com os extremos. Não pode ficar qualquer coisa. Não, também não. Pode ser falta de fé. Mas chorar pelos pecados, sentir as misérias, como disse Tiago, queridos, as TJs, vocês sabem que eles pregam contra a transfusão de sangue. Porque eles dizem que a vida está no sangue, e o apóstolo João, no capítulo 3, 1 João 3:16, diz que nós temos que dar a vida pelos nossos irmãos. Ó, Sheila, pecado, hein? Dois espíritos aí. Entendeu? 2 coisas, foi uma tragédia, gente. Uma no Brasil. O senhor chegou para o pastor e falou assim, pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu sou diabético. O pastor orou, repreenda o diabetes do inferno e do capeta. Falou para ele, para tu saberes que é Deus da tua vida, vá para casa e coma 2 quilos de açúcar. Morreu. Morreu. Alguém gritou e morreu. Foi direto para o UTI. Agora, o pior caso foi nos Estados Unidos. Quem já assistiu um filme chamado Milagre Prometido? Eu não assisti, vamos assistir, meu amor? Não, hoje não, amanhã que é o nosso dia. Hoje eu não estou só o pão da rabiola. Hoje eu só vou ver só as letrinhas passando. Não, esse filme é antigo. Conta a história de um garoto chamado Wesley Parker. Ele foi levado pelos seus pais a um culto evangélico no domingo de manhã. O pastor orou e disse, está curado.
e falou para os pais. O menino tinha uma diabetes crônica, que vivia à base de remédio. O pastor falou: em nome de Jesus, não dê remédio mais para essa criança. A família parou de dar remédio. O menino entrou em estado de coma. A família não levou ele para o hospital, porque em nome de Jesus isso é obra do capeta querendo desfazer da minha fé e da fé do pastor. O menino morreu. Eles não enterraram o menino. Passou dias. Os vizinhos começaram a perceber o cheiro do corpo do menino em estado de putrefação. Filme Milagre Prometido, o nome do filme. Sabe o que teve que acontecer? A polícia teve que invadir a casa. Foi toda a família presa. E o pastor também. Teve que responder pelos atos dele. Porque quem sou eu para orar por alguém e mandar a pessoa parar de tomar remédio? Eu conheci uma pessoa assim, ela morreu de câncer porque ela falou que recebeu oração e não ia tomar remédio porque Deus tinha curado ela. A filosofia dela estava tudo perfeito, mas por dentro estava tudo podre. Hoje à tarde, eu revendo, porque eu já li esse livro de Corrie ten Boom, que é Refúgio Secreto. Eu lembrei dessa frase, eu fui lá, peguei o livro dela e grifei essa parte. Ela diz assim: quando o inimigo não consegue nos impedir de crer, ele então nos empurra para o outro extremo, onde nós passamos a crer de maneira desequilibrada, extremista e totalmente antibíblica. Quando eu digo que na minha família, a maioria da minha família são diabéticos, e eu falo, em mim, o diabetes deu tchau. Eu não tenho diabetes, porque eu já fiz exame, mas pergunta para minha esposa se eu e ela não fica dialogando. Opa, vamos fazer check-up? Porque uma coisa é eu ter fé, outra coisa é eu ser neurótico, desequilibrado, gospel. Entendeu? É isso que Corrie ten Boom diz. O problema daqueles pais que deixaram o filho morrer é que a reputação deles se tornou mais importante do que a vida do filho. Porque senão eu vou falar que eu não tenho fé. A confissão positiva, a teologia da prosperidade tem deixado um caudal de pessoas que não conseguem mais crer em Deus e na Bíblia. Nós estamos trabalhando numa região em Mogi das Cruzes, gente, que a pessoa diz, eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia. Sim, eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia. Por quê? Muita coisa errada que estão pregando, ensinando, falando que vai acontecer na vida das pessoas e não acontece. Tem um homem chamado Robert Freeman, que é PhD do Antigo Testamento, que ele ministra lá no estado da Indiana, nos Estados Unidos. Ele matou 100 pessoas, porque pregava que todos eles iam ser levados por uma nave espacial para um planeta para poder o Senhor constituir uma nova comunidade através deles. Levou eles tudo para um lugar, deixou eles sem comer, sem nada, sem ver ninguém, sem ver nada, morreram tudo. Como resolver isso? Orar pelos enfermos é como pregar o Evangelho, gente. Quando eu prego o Evangelho, todos são necessários receber? Não. Eu fui chamado para pregar. A obra de convencer é a obra do Espírito Santo. Orar pelos enfermos é a mesma coisa. Eu nunca, guarde isso, eu nunca cheguei em cima de um enfermo na dúvida. Se eu chegar na dúvida, eu prefiro voltar para trás, dar uma desculpa e não orar. Nós fomos orar para um senhor, né, filha, no estado terminal do câncer. Eu chego ali e falei para ele o seguinte, porque a questão da cura da enfermidade, quando você vai orar, é colocar a salvação da pessoa acima da cura. Eu até falei para aquele senhor, a esposa estava comigo, falei para ele assim, Marcos capítulo 2, 4 homens levaram um paralítico, abriram um buraco no telhado, desceram o menino, e quando o menino chegou no chão, Jesus disse para ele, perdoados estão os teus pecados. Eu disse para aquele senhor, ele estava enfermo, mas Jesus primeiro cuidou da alma. Ainda que os fariseus ao redor começaram a falar no coração, quem é ele para perdoar pecado? Sabe o que Jesus fez? Falei para o senhor João, sabe o que Jesus fez? Ele virou para o paralítico, sabendo da intenção dos corações, e disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder nos céus e na terra para perdoar pecado, a ti eu te digo, levanta-te e anda. A cura é um sinal que acompanha aqueles que pregam o Evangelho. Mas curar
é uma ordem soberana de Deus. Eu sempre fui contra aos meus pais, quando eu falo os meus antigos pastores, porque você levava um pedido de oração para eles e ficava: Senhor, se for da tua vontade. Gente, clamar pela vontade de Deus nem precisa clamar. Mas na oração está escrito: seja feita a tua vontade. É que você não entendeu a oração. Seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu. Você tem que saber qual é a vontade de conexão entre a terra e o céu. O que Jesus está dizendo é que se o reino de Deus chegou entre vós, vocês precisam agora atrair os céus para começar a viver exatamente aqui na terra como vai viver no céu. Não tem como entrar no céu se não fazer o ensaio de como vai viver aqui na terra. Essa é a oração. Agora a vontade de Deus, você não ora, você se rende. Agora eu vou ficar me vendo: seja feita a tua vontade, Pai, nessa vida. Deixa eu sofrer não, Jesus. A pessoa que está querendo a minha fé para orar, por quê? Para que orar? E olha que ele está no estado terminal, né, Sheila? Quando foi hoje, falei de Jesus para ele, ele recebeu Jesus. Quando foi hoje, a nora dele falou que ele aceitou Jesus, tudo foi pronto, já está preparadinho para Jeová guardar o vaso. Queridos, tem tanta coisa boa para falar, mas sabe o que eu vou fazer com essa aula? Diante de Deus, eu vou gravar um áudio, vou pocar para vocês, e vocês poquem para onde vocês quiserem, porque se vocês divulgarem esse áudio entre os cristãos, eu sei que vai ajudar muita gente. E nesse áudio, que foi uma das coisas mais importantes que eu trabalhei aqui para falar para vocês, a questão do cristianismo judaizante que nós estamos vivendo, né? É uma questão que precisa ser resolvida o mais rápido possível, senão nós vamos perder o Evangelho. Queridos, 9h30, vou dar 5 minutos para vocês, porque a Sheila preparou uma cantina.